tudo bom? Voltar com a série de vídeos que eu prometi sobre Previdência. A Previdência é um assunto muito importante. Os investimentos em Previdência crescem ano a ano e mesmo com crise, o Brasil passando por um período, a Previdência continua crescendo de maneira muito forte. Porque as pessoas estão se preocupando com o seu futuro, com a sua aposentadoria. E não dá mais para confiar na Previdência Pública. É só a gente espelhar o que está acontecendo com a Grécia e ver o que vai acontecer com o Brasil num curto espaço de tempo. Porque hoje a Previdência ela é deficitária, um déficit absurdo, e o governo tem que começar a cortar despesa. E se não fizer uma reforma estrutural na Previdência, que vai envolver corte de benefícios, o Brasil quebra no médio prazo. Mas acho que eu vou abordar um pouco mais na frente esse assunto e explicar um pouco sobre como que está a situação da Previdência no Brasil comparado com os outros países, para vocês terem uma noção de que o assunto é muito sério. Nessa série de 4 vídeos, eu vou falar o primeiro hoje sobre o Come Cotas, depois falo de benefício fiscal, opções de investimento e, por último, sucessão familiar. O que é o Come Cotas? O Come Cotas, ele nada mais é que uma antecipação do imposto de renda feito pelo governo federal. Então, todos os fundos de investimento, com algumas exceções para fundos estruturados, fundos de ações, eles têm esse recolhimento antecipado do imposto de renda. Esse valor pode ser, ele é 20% para os fundos de curto prazo e 15% para os fundos de longo prazo. Então, semestralmente, nos meses de maio e de novembro, o governo vai no seu fundo, pega a sua rentabilidade, pega 15% ou 20% e recolhe a título antecipado de imposto de renda. Depois, na sua declaração anual, dependendo do prazo que o dinheiro está investido no fundo, você vai e faz o ajuste. Ah, tenho que pagar 22,5%, o governo já recolheu 15%, pago 7,5%. Então você ajusta depois na declaração, o 15% é só uma antecipação e ele já recolhe o valor mais baixo que você vai pagar. Então, você vai pagar na declaração do imposto de renda alguma diferença ainda sobre o tempo que o dinheiro ficou. Exemplificando um pouco, assim, dar um exemplo mais prático, vamos imaginar o seguinte: essa folha branca de papel, ela é o seu dinheiro que está lá aplicado no fundo. Deu o mês de maio, o governo vai, tirou um pedacinho. Deu o mês de novembro, ele tira outro pedaço. Maio de novo. Novembro. Maio. Novembro. Se você deixar esse dinheiro guardado por 20 anos, vão ser 40 pedacinhos desses que vão ser tirados ao longo do tempo. E nos fundos de previdência, a gente não tem um Come Cotas. Isso quer dizer o seguinte: a sua folha de papel, ela entra, que é o seu fundo, e ela vai até o final sem ter esses pedacinhos de papel sendo arrancados, sendo comidos. E qual o impacto disso? Eu vou exemplificar mostrando um gráfico aqui agora, que eu estou colocando. Esse gráfico ele mostra o seguinte: ele põe um investimento inicial de R$100.000 ao longo de 20 anos e ele compara dois fundos com mesma rentabilidade. Um fundo é um fundo de investimento que está sujeito ao Come Cotas. Ao final dos 20 anos, vocês vão ver aí, ele vai ter R$507.000, arredondando. Se você fizer esse mesmo investimento na Previdência, ao longo dos mesmos 20 anos, e botando uma alíquota de imposto de 15%, e a gente vai ver na Previdência que a gente consegue chegar, com um período superior a 10 anos, a uma alíquota de 10%, ou seja, a gente está botando em condições iguais, mas a Previdência consegue ser melhor ainda, no valor final de R$586 mil. Isso quer dizer que a Previdência é muito melhor que os fundos de investimento? Não. Por que não? A Previdência é um investimento de longo prazo. Se seu objetivo é guardar dinheiro para o seu futuro, para a sua aposentadoria, você tem que botar esse dinheiro numa Previdência e usar esse benefício de não ter o Come Cotas. Porque no longo prazo, sem o Come Cotas, vocês estão vendo a diferença aqui de R$80.000. Mas, se o seu dinheiro, objetivo, é investimentos de curto prazo, realizar um sonho de comprar uma casa, de fazer uma viagem, de ter uma reserva, esse dinheiro não é para estar na Previdência. Esse dinheiro é para estar num fundo de investimento. Porque se você colocar na Previdência e sacar
num período curto de prazo, o imposto de renda que você paga, ele mata qualquer ganho que você possa ter. Então não existe certo e errado, existe o remédio certo para cada tipo de doença. Por isso você tem que conversar com o consultor que vai entender a sua necessidade e vai desenvolver o melhor produto para você. Tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo sobre benefício fiscal.